Uma montadora alemã soltou uma bomba bilionária na Fórmula 1, enquanto Ferrari e Mercedes tremem. O que rolou em Barcelona muda tudo e um brasileiro está no olho do furacão. Fica até o final que vou revelar o segredo que pode dominar uma década. A quietude que dominava o circuito de Barcelona foi despedaçada por um rugido que especialistas garantiam estar meses distante de ser ouvido. Não se tratava de teste rotineiro, muito menos de volta nostálgica com monoposto veterano. Era o nascimento legítimo de uma era revolucionária, o primeiro batimento cardíaco de um projeto que devorou bilhões de euros e transcorreu sob anos de sigilo industrial impenetrável. Enquanto as outras 10 escuderias do grid mundial ainda mantêm trancadas suas inovações em simulações digitais complexas processadas por supercomputadores de última geração, a Audi decidiu chocar o planeta. Eles recusaram esperar. Sem cerimônia, colocaram o R26 no asfalto catalão perante olhos atônitos do mundo. Gabriel Bortoleto, o jovem brasileiro que carrega nos ombros o peso de devolver o Brasil ao topo do automobilismo internacional, estava ali no centro desse furacão midiático sem precedentes. A reação do piloto não foi calculada ou técnica. Foi pura emoção genuína, quase primitiva. Ele confessou publicamente sem filtro que ficou arrepiado quando os engenheiros ligaram o motor pela primeira vez. Mas por trás desse arrepio de admiração, existe um risco colossal que pode definir o destino de carreiras inteiras. A Audi tornou-se a pioneira a mostrar cartas estratégicas para 2026. No mundo brutal da Fórmula 1, ser o primeiro representa ou movimento de extrema confiança, alicerçada em superioridade técnica, ou gesto de desespero calculado. Este carro não é apenas máquina nova, é declaração de guerra alemã contra domínio histórico britânico e italiano. Mas o que as câmeras não mostraram é justamente o que deveria preocupar Red Bull e Mercedes. O que havia de tão revolucionário naquela unidade de potência? Por que Barcelona mudou completamente o tabuleiro da categoria? Historicamente, a Fórmula 1 ensinou lições cruéis. Quem acerta o primeiro passo em mudança drástica de regulamento costuma dominar a década inteira. Vimos o massacre da Mercedes em 2014 e a supremacia da Red Bull em 2022. A Audi não está entrando para ser figurante ou ocupar fundo do grid que a Sauber habitou. Eles chegaram para ditar as regras do jogo. A montadora de Ingolstadt montou operação multinacional para acelerar esse projeto megalomaníaco, drenando talentos direto da concorrência estabelecida. Ao realizar esse shakedown antecipado estrategicamente, a Audi envia aviso claro para Ferrari, Mercedes e Honda que estão observando atentamente. O motor alemão já transcendeu o estágio conceitual e é realidade física palpável funcionando perfeitamente. Eles estão acumulando 200 km de dados extremamente preciosos de fluxo de combustível, eficiência de resfriamento térmico e integração harmoniosa de sistemas complexos, enquanto rivais tradicionais apenas observam a distância considerável, tentando desesperadamente decifrar fotografias granuladas capturadas por celulares. É indubitavelmente um jogo calculado de poder institucional. A Audi quer que adversários sintam concretamente o peso esmagador de sua preparação minuciosa. Eles não querem simplesmente competir respeitosamente, pretendem que cada membro do grid experimente temor genuíno. Mas será possível que essa urgência excessiva em expor-se publicamente esteja camuflando alguma falha crítica de concepção que necessita correção urgente antes dos ensaios oficiais programados? A resposta crucial pode residir precisamente na escolha polêmica do sistema de suspensão adotado pela equipe alemã. Porém, quais detalhes específicos os observadores mais qualificados do paddock conseguiram extrair dessas imagens que vazaram estrategicamente? O novo regulamento técnico exige automóveis exatos 10 centímetros mais estreitos lateralmente e 20 centímetros mais compactos longitudinalmente em relação aos atuais. O R26 já exibe orgulhosamente essa silhueta substancialmente mais ágil e dinâmica, evocando reminiscências nostálgicas dos monopostos do início dos anos 2000, quando a aerodinâmica era diferente. Todavia, a verdadeira inovação revolucionária ou perigo catastrófico reside onde olhos destreinados não conseguem penetrar inicialmente. A grande revelação técnica que surpreendeu especialistas foi seleção do sistema. A equipe alemã optou pelo push rod na dianteira, abandonando completamente a tendência de pull rod que McLaren e Red Bull validaram recentemente. Mas escolhas técnicas não importam se o coração do carro falhar quando luz vermelha apagar nos semáforos. É exatamente aí que mora o maior temor da Audi neste momento crítico de desenvolvimento. Por que essa mudança radical de filosofia aconteceu? Porque com os novos assoalhos regulamentares de 2026, que são substancialmente menos dependentes do efeito solo extremo que dominou anos recentes,
A engenharia da Audi priorizou conscientemente a estabilidade mecânica pura e facilidade de acerto nas configurações durante finais de semana. Eles querem um carro genuinamente previsível para Bortoleto e Hülkenberg dominarem. Além disso, as laterais do monoposto, os chamados side pods, que sempre geram debates acalorados, apresentam um desenho de inwash extremamente agressivo e inovador, criando canal de ar que alimenta a asa traseira com eficiência surpreendente, que ainda não tínhamos visto em modelos digitais preliminares. E sobre o som controverso do novo motor Audi que dividiu completamente a internet e apaixonados? Sim, o motor 1.6 V6 turbo continua como base estrutural. Mas a alma mudou radicalmente. A remoção completa do MGUH, o componente que reaproveitava calor residual, e aumento massivo da potência elétrica para 50% do total, criaram nota de motor substancialmente mais crua e visceral. Alguns fãs reclamaram amargamente, chamando de barulho de pato sendo estrangulado brutalmente, mas para engenheiros experientes, aquele som metálico e rasgado nas acelerações violentas é sinal inequívoco de entrega de torque instantânea e imediata. Mas aqui está o detalhe crucial que absolutamente ninguém percebeu inicialmente. Se o motor soa tão diferente das unidades atuais, como ele vai se comportar adequadamente no novo sistema revolucionário de ultrapassagem elétrica que promete mudar corridas? É precisamente aí que o sonho dourado de Bortoleto pode se transformar em pesadelo absoluto. Aqui entramos na camada dramaticamente mais intensa desta história toda, o fator humano que define campeonatos. Para Nico Hülkenberg, veterano experiente, este projeto representa sua última chance real de glória merecida, a validação definitiva de que sempre foi piloto de elite absoluta, que apenas precisava do equipamento adequado para brilhar. Mas, para Gabriel Bortoleto, o cenário apresenta-se muito mais complexo. O brasileiro não está simplesmente indo para seu primeiro ano na categoria máxima do automobilismo mundial. Ele está entrando como pilar fundamental de desenvolvimento de uma gigante automotiva com reputação centenária. Imagine a pressão psicológica monumental de estar no cockpit de um carro que custou bilhões e saber que cada feedback técnico seu pode ditar o sucesso glorioso ou fracasso catastrófico de 1.500 funcionários dedicados. Para um piloto veterano experiente, isso já seria carga pesadíssima para carregar. Para um estreante jovem na Fórmula 1, isso pode ser absolutamente esmagador e paralisante. Bortoleto sentiu o arrepio inicial de emoção, mas em 2026 ele sentirá o calor sufocante da cobrança implacável. Se o carro apresentar performance lenta, a Audi inevitavelmente culpará o tempo insuficiente de integração entre componentes. Se o motor explodir espetacularmente, a fábrica alemã será questionada duramente pela imprensa. Mas se os resultados concretos não aparecerem consistentemente na pista, o mundo inteiro olhará criticamente para os pilotos questionando suas capacidades. E há um fantasma assustador rondando os boxes de Hinwil constantemente. Rumores persistentes de bastidores sugerem insistentemente que a Mercedes pode ter encontrado zona cinzenta no regulamento para elevar taxa de compressão dos motores acima do esperado tecnicamente, o que concederia vantagem brutal de 20 a 30 cavalos de potência logo de cara nas primeiras corridas. A Audi sabe perfeitamente disso, Mattia Binotto e Jonathan Whitley sabem disso claramente, por isso apressam em ir para a pista urgentemente. Eles precisam descobrir imediatamente, antes da pré-temporada oficial, se seu conceito é suficientemente inovador para desbancar quem já domina há décadas incontestadas. O risco real de uma montadora alemã abandonar precipitadamente o projeto, se sucesso não for imediato, é absolutamente real e palpável. Bortoleto está pilotando simultaneamente pela sua carreira nascente, mas também pela sobrevivência da equipe inteira. O que testemunhamos em Barcelona foi apenas prólogo de guerra massiva de informação e espionagem. Ao ser a primeira a acelerar publicamente, a Audi propositalmente expôs seu design arrojado para o mundo observar atentamente. Por qual razão estratégica? Talvez para atrair deliberadamente a atenção dos rivais para uma direção técnica específica, enquanto esconde o verdadeiro segredo revolucionário sob a carenagem do motor inacessível. O uso estratégico de aerodinâmica ativa com asas que se movem dinamicamente durante a reta para reduzir drasticamente o arrasto será o divisor de águas definitivo, e o R26 já mostrou orgulhosamente suportes duplos robustos da asa traseira, uma solução estrutural robusta para aguentar as cargas absurdas que esse novo sistema inovador vai gerar violentamente.
A cada volta que Hülkenberg e Bortoleto completavam metodicamente, os sensores ultrassensíveis captavam dados que valem ouro puro para engenheiros, enquanto Ferrari e Red Bull testam incansavelmente em túneis de vento de última geração simulando condições, absolutamente nada substitui o pneu tocando o asfalto real sob condições atmosféricas variáveis. A Audi está tentando deliberadamente comprar tempo valioso com trabalho intenso de pista. Eles sabem perfeitamente que o motor é o coração pulsante, mas o software que gerencia a energia elétrica será o cérebro pensante do sistema. Se a Audi errar criticamente na calibração de como essa energia é entregue precisamente nas saídas de curva, Bortoleto será presa fácil nas retas, independentemente de quão talentoso ele seja naturalmente. A ansiedade no box da Audi é palpável e quase visível. O carro nasceu bem tecnicamente, mas será que ele nasceu rápido o suficiente para o padrão brutal de exigência da Fórmula 1 moderna? A próxima vez que esse carro aparecer publicamente, ele estará com a pintura oficial em Berlim. Mas os problemas detectados em Barcelona já estão sendo corrigidos em sigilo absoluto pelos engenheiros. A Fórmula 1 está mudando de pele diante dos nossos olhos, e o Brasil está no centro dessa metamorfose histórica. O arrepio de Gabriel Bortoleto é sinal de que o R26 não é simples exercício de marketing corporativo. É máquina de guerra projetada para encerrar dinastias estabelecidas. A Audi deu corajosamente o primeiro passo decisivo, quebrou o gelo estratégico e mostrou que não tem medo de errar publicamente para acertar no privado posteriormente. Mas a pergunta que fica no ar e que assombra as noites de sono em Maranello e Milton Keynes é perturbadora. A Audi está realmente à frente do tempo ou eles estão correndo agora porque sabem que o terreno que precisam recuperar é vasto demais? Esta questão fundamental define estratégias futuras de todas as equipes. O campeonato de 2026 será decidido pela eficiência operacional, pela coragem técnica de inovar e, acima de tudo, pela resiliência mental de pilotos que, como Bortoleto, precisam aprender rapidamente a domar uma fera tecnológica completamente nova e imprevisível. A pressão sobre o jovem brasileiro aumenta exponencialmente a cada dia que passa. Ele não carrega apenas suas próprias ambições legítimas, mas as esperanças de uma nação inteira que não vê um piloto competitivo no topo desde os tempos gloriosos de Senna e Massa. A Audi investiu pesadamente não apenas em tecnologia de ponta, mas em criar um ambiente onde talentos jovens possam florescer sem o peso esmagador de expectativas irrealistas. Mattia Binotto, o chefe de equipe experiente vindo da Ferrari, conhece intimamente os desafios de gerenciar pressão em uma grande equipe. Jonathan Whitley, o diretor esportivo vindo da Red Bull, entende profundamente a importância de dar aos pilotos ferramentas certas no momento certo. Juntos, eles formam uma dupla letal de experiência e conhecimento acumulado. Mas experiência administrativa não substitui velocidade pura na pista, e é exatamente isso que Bortoleto precisa entregar consistentemente. O R26 pode ser tecnologicamente avançado, mas se o piloto não conseguir extrair seu potencial máximo, toda a inovação se torna irrelevante. A temporada de 2026 promete ser a mais imprevisível da história recente. Com mudanças regulamentares drásticas, todas as equipes partem teoricamente do zero absoluto. Algumas escuderias terão vantagens iniciais por interpretação superior das regras, outras sofrerão por escolhas equivocadas de conceito. A Audi apostou todas as fichas na abordagem agressiva de desenvolvimento antecipado. Eles querem chegar em Melbourne com quilometragem suficiente para conhecer intimamente cada característica do carro. Enquanto isso, equipes tradicionais como Ferrari e Mercedes adotam estratégia mais conservadora, preferindo refinar conceitos em simuladores antes de expor máquinas ao mundo. Ambas abordagens têm méritos e riscos inerentes. A estratégia da Audi pode revelar fraquezas que rivais explorarão impiedosamente, mas também pode identificar problemas cedo o suficiente para corrigi-los. A abordagem conservadora protege segredos, mas arrisca chegar despreparada aos testes oficiais. Neste jogo de xadrez tecnológico, cada movimento conta decisivamente. Gabriel Bortoleto encontra-se numa posição única historicamente. Poucos pilotos estrearam com tanto holofote e expectativa concentrados simultaneamente. A última vez que Brasil teve tanto otimismo foi com Bruno Senna, e sabemos como aquela história terminou tragicamente cedo. Mas Bortoleto tem algo que seus predecessores não tiveram: uma equipe gigante totalmente comprometida com seu desenvolvimento de longo prazo. A Audi não está aqui para experimentos temporários. Eles planejam décadas de domínio potencial. Para isso, precisam de um piloto que cresça com o projeto organicamente. Bortoleto é esse piloto escolhido cuidadosamente. Seu talento bruto é inegável. Campeão de Fórmula 3 e vice-campeão de Fórmula 2,
comprovam isso categoricamente. Mas Fórmula 1 é outra dimensão completamente. A pressão política, a intensidade midiática, as expectativas comerciais. Tudo isso pode destruir jovens promissores rapidamente. A Audi sabe disso e estruturou um programa de suporte psicológico robusto. Mas no final, quando luzes apagam e corrida começa, Bortoleto está sozinho. É ali que campeões se revelam verdadeiramente. A jornada que começa em 2026 pode definir não apenas a carreira de Bortoleto, mas o futuro do automobilismo brasileiro nas próximas gerações. Se ele conseguir êxito, abrirá portas para talentos futuros. Se falhar, pode fechar oportunidades por anos. Essa responsabilidade é pesada, mas também motivadora. O rugido do motor Audi em Barcelona foi mais que som mecânico. Foi grito de guerra anunciando nova era. As reações foram mistas globalmente. Puristas lamentaram a perda do MGUH e complexidade híbrida, enquanto fãs de velocidade celebraram potência elétrica aumentada. Engenheiros debateram escolhas técnicas apaixonadamente em fóruns especializados, mas todos concordaram num ponto fundamental. A Audi está levando isso extremamente a sério. Não há espaço para amadorismo ou hesitação. Cada decisão é calculada, cada componente é testado exaustivamente, cada estratégia é revisada meticulosamente. O nível de profissionalismo é compatível com uma organização que domina corridas de resistência há décadas. Agora, esse DNA vencedor de Le Mans precisa se traduzir em sucesso dominical de Fórmula 1. A transição não será automática nem fácil. Corridas de resistência e Fórmula 1 são esportes fundamentalmente diferentes. Uma consistência e confiabilidade acima de velocidade pura. Outra demanda picos de performance insanos em janelas curtíssimas. A Audi precisa provar que pode dominar ambos universos simultaneamente. Bortoleto é a face jovem dessa ambição gigantesca. Nos próximos meses, veremos se toda a preparação, investimento e confiança depositados nele se justificam plenamente. Barcelona foi apenas o primeiro capítulo de uma saga que promete emocionar, surpreender e possivelmente reescrever história. O Brasil segura a respiração ansiosamente, torcendo para que esse arrepio inicial se transforme em gritos de vitória eventualmente. A Fórmula 1 ganhou um competidor sério, e isso beneficia absolutamente todos que amam o esporte genuinamente. E você, o que achou do rugido do novo motor Audi para a Fórmula 1 de 2026? Acredita que essa antecipação estratégica vai colocar o Brasil de volta ao topo do pódio? Ou a curva de aprendizado de uma equipe nova ainda vai cobrar seu preço alto? Comenta aqui embaixo, porque a sua análise é o que realmente move esse debate acalorado. Se você quer entender cada detalhe técnico dessa nova era e não perder nenhum vazamento dos testes de janeiro, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Deixa aquele like maroto se curtiu o conteúdo e compartilha com outros apaixonados por Fórmula 1. A temporada de 2026 já começou nos bastidores e nós estamos apenas na primeira volta dessa corrida emocionante. Até o próximo vídeo com mais informações.